Você já questionou Deus? Será que é errado questionar a Deus? Você sabia que I have a question and I have a doubt transmitem duas mensagens completamente diferentes? No vídeo de hoje nós vamos aprender com o exemplo de duas pessoas que questionaram o anjo Gabriel. O que será que aconteceu com elas? Vamos ver? Hello my friends and welcome, eu sou Paulo Magnani, sou professor de inglês, sou cristão e esse é o canal Inglês com Fé. Se você quer aprender inglês através das principais passagens da Bíblia sobre o Natal, então se inscreva agora aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nós estamos agora, 18 dias do Natal, aprendendo uma passagem da Bíblia por dia aqui em inglês sobre o Natal. Você pode acompanhar o nosso estudo através do nosso e-book gratuito que você baixa através do link que está aqui na descrição desse vídeo. No e-book você tem lá todas as 25 passagens que nós estamos estudando aqui nos vídeos, em português e em inglês. No vídeo de hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. E aí, entenderam bem a escritura? Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Se vocês viram meus últimos vídeos, vocês sabem que o anjo Gabriel havia visitado Maria em Nazaré para dizer para ela que ela seria a mãe de Jesus Cristo. Porém, ela ainda era virgem, ela ainda não tinha casado com José. E aí, aqui no versículo 34 e 35, nós vemos que ela questiona o anjo. Ela faz uma pergunta para o anjo. Vamos traduzir então esses versículos. Diz assim: Then, então, said Mary, disse Maria, unto the angel, para o anjo. How shall this be? Como que isso vai acontecer? Seeing I know not a man. Considerando que eu não conheço nenhum homem. And the angel, e o anjo, answered, respondeu, and said, e disse, unto her, para ela, The Holy Ghost, o Espírito Santo, shall come, virá, upon thee, sobre ti, and the power, e o poder, of the highest, do Altíssimo, shall overshadow thee, irá cobrir-te com sua sombra. Therefore, portanto, also, também, that holy thing, aquele santo, which shall be born of thee, que nascerá de ti, shall be called, será chamado, the Son of God, o Filho de Deus. Linda essa escritura, né, pessoal? Dá pra gente tirar muita coisa daqui. Agora, o que eu gostaria de focar com vocês nesse vídeo? É a questão da pergunta. Nós vemos aqui que Maria está questionando o anjo, e ele simplesmente responde para ela. Porém, no mesmo capítulo de Lucas 1, nos versículos 18 a 20, nós lemos que Zacarias, que era o pai de João Batista, marido de Isabel, estava no templo e ele foi visitado pelo mesmo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para ele que ele seria pai, que a esposa dele ia ter um filho, João Batista. Acontece que os dois eram idosos e ela era estéril. Naquele momento, também era um milagre que o anjo estava anunciando para Zacarias. Aí Zacarias faz uma pergunta para o anjo semelhante a Maria. Zacarias diz o seguinte: Mas como eu posso saber disso? Se eu sou velho e a minha esposa também é avançada em idade. E aí o anjo diz para ele: Eis que eu sou o anjo Gabriel, que fui enviado da presença de Deus para te trazer essas boas novas, essas boas notícias. E como você não acreditou no que eu falei, você vai ficar mudo até que nasça o seu filho. E assim, de alguma maneira, Zacarias foi repreendido e castigado pelo anjo por ele ter feito aquela pergunta. Enquanto Maria, por outro lado, também fez uma pergunta para o anjo, mas não foi repreendida. Por que não? Qual a diferença entre a pergunta de Maria e de Zacarias? Vocês já pensaram sobre isso? Para responder essa pergunta, nós temos que entender a diferença entre I have a question and I have a doubt. Essa é uma confusão muito comum entre os alunos de inglês aqui no Brasil. Question é uma pergunta, doubt é dúvida. E como no Brasil nós usamos muito essa expressão, eu tenho uma dúvida. Você tem alguma dúvida? Quando a gente quer saber se a pessoa entendeu ou tem alguma pergunta. Quando você vai falar inglês, você traduz ao pé da letra. E a gente fala, I have a doubt. Do you have any doubts? Mas a gente não deve traduzir isso ao pé da letra, pessoal. Porque doubt dá um sentido negativo, porque significa que você não acredita totalmente no que a pessoa está dizendo, você duvida um pouco do que a pessoa está dizendo.
Enquanto question é simplesmente uma pergunta. Então a gente pode entender o seguinte: when you have a question, you need more information. Quando você tem uma pergunta, question, você só precisa de mais informação, que é o que Maria queria. When you have a doubt, you don't really believe on what you're listening. Quando você tem uma dúvida, você não está realmente acreditando em tudo que você está escutando. Então o que a gente pode aprender aqui com essa história? Primeiro, sempre que você quiser dizer, eu tenho uma dúvida, você tem alguma dúvida? Não usa doubt, esquece essa palavra. Usa question. Oh, I have a question. Do you have any questions? E Deus, a gente pode questionar? Eu acredito que sim, pessoal. Na verdade, eu acho que nós devemos questionar Deus sempre, encher o nosso Pai Celestial de perguntas e pedir orientação a Deus na nossa vida. Porém, onde há dúvida, não há fé. Nós temos que sempre perguntar com fé. We should not have doubts. We should only have questions. And say to the Lord, God, I have a question, just like Mary did, assim como Maria fez. Thanks for watching and see you next video.